Bem-vindo ao Liberdade em 2 minutos. Se alguém encontrou esse texto em 2049, pare por alguns segundos e olhe ao seu redor. Observe as cidades, as pessoas, as telas, os prédios, a maneira como vocês se relacionam, o dinheiro que usam, as coisas que ainda podem dizer em público. Então faça uma pergunta. Como chegamos até aqui? Esse texto foi escrito em 2026, 23 anos antes de você estar lendo essas palavras. Não sei se acertei todas as previsões, provavelmente algumas estão erradas, talvez muitas. Mas essa é minha tentativa de registrar, antes que o futuro aconteça, aquilo que eu temo que a sociedade possa se tornar. Bem-vindo a 2049. Bem-vindo ao futuro de Blade Runner. Só que o problema nunca foi a inteligência artificial. O verdadeiro problema é aquilo que os seres humanos destinam a fazer uns com os outros. A história costuma ensinar que a civilização moderna rompeu definitivamente com o passado. Mas talvez não tenha rompido. Talvez tenha apenas colocado roupas tecnológicas sobre estruturas sociais extremamente antigas. No Neolítico, comunidades humanas organizavam-se em casas grandes, clãs, estruturas familiares extensas. Em determinadas sociedades, a descendência, a transmissão de patrimônio podiam seguir linhas matrilineares. Séculos depois, o homem moderno acreditou ter inventado algo completamente diferente. Mas talvez 2049 represente justamente o retorno de uma mentalidade ancestral. Estamos falando aqui de uma espécie de comunismo primordial, agora administrado por algoritmos. A propriedade privada continuará existindo nos discursos históricos, mas será cada vez mais difícil encontrar alguém que realmente possua alguma coisa sem depender permanentemente do sistema. Quando foi a última vez que você comprou uma mídia com música? Qual foi o último software que você não precisou pagar mensalmente para usar? A família tradicional terá sido tratada como uma estrutura ultrapassada. A monogamia será vista pela grande maioria como uma construção histórica inconveniente. Relacionamentos abertos, uniões temporárias e novas configurações afetivas serão apresentados não apenas como escolhas individuais, mas como sinais de progresso moral, fortemente incentivado pela mídia. É irônico. A revolução que prometeu liberar o indivíduo poderá terminar transformando em uma peça ainda mais previsível do coletivo. Ao mesmo tempo, uma nova moralidade terá surgido, uma moralidade baseada na igualdade absoluta de resultados, na segurança emocional e na eliminação de qualquer comportamento considerado desconfortável. O objetivo não será mais simplesmente impedir que alguém seja violentado. Será impedir que alguém seja ofendido, contrariado, incomodado ou emocionalmente ameaçado. O que a sociedade está desenvolvendo hoje se transformará em uma espécie de igualitarismo doentio. Diferenças serão suspeitas, hierarquias serão suspeitas, competição será suspeita. Só que a natureza não funciona assim. A natureza produz diferenças, talentos diferentes, temperamentos, coragens, forças e desejos diferentes. E quando uma sociedade tenta eliminar artificialmente todas essas diferenças, ela não elimina a desigualdade, ela apenas transfere o poder para aqueles que controlam o mecanismo de distribuição. Pode ser que tenha sido nesse contexto que surgiu algo, em 2026, que alguns chamariam de ginofascismo. Não necessariamente um governo formalmente feminino, mas um sistema político e cultural no qual determinados discursos associados à feminilidade, à proteção, à segurança e à preservação emocional tornaram-se praticamente incontestáveis. Questionar determinadas premissas será considerado agressão. Discordar será considerado violência. E defender determinados interesses masculinos poderá ser classificado como uma forma de extremismo. O simples não posicionamento em questões polêmicas será considerado violência por omissão. O masculinismo será criminalizado, não necessariamente de uma vez. Primeiro virão as palavras, depois os algoritmos, depois as restrições, depois punições administrativas. E finalmente, ninguém saberá exatamente quando uma opinião passou a ser crime. George Orwell já havia imaginado algo parecido. Em 1984, ele observou que algumas das pessoas mais entusiasmadas com o partido eram justamente mulheres jovens, descritas como consumidoras fervorosas de slogans e vigilantes contra qualquer desvio ideológico. Talvez Orwell não estivesse descrevendo apenas uma sociedade totalitária.
Talvez ele estivesse descrevendo uma possibilidade humana permanente, a transformação do cidadão em fiscal do próprio vizinho. Chegamos então ao ponto mais perigoso, a vigilância. Em 2049, talvez não exista mais um mundo verdadeiramente privado. Seu rosto será identificado, sua voz será reconhecida, seu deslocamento será registrado, suas compras serão analisadas, suas mensagens serão interpretadas, seus hábitos serão classificados, seus relacionamentos serão mapeados, seus pensamentos não precisarão ser diretamente conhecidos. Bastará conhecer seus padrões de comportamento. Algoritmos serão capazes de inferir aquilo que você provavelmente pensa, aquilo que provavelmente fará e até mesmo aquilo que você provavelmente comprará. O Estado não precisará de um policial em cada esquina. Cada cidadão será potencialmente um vigilante do sistema. Você denunciará seu vizinho denunciará você. Um colega de trabalho identificará uma heterodoxia. Um professor registrará uma atitude inadequada. Uma inteligência artificial detectará uma anomalia comportamental. E o sistema simplesmente somará tudo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de tribunais visíveis, sem necessidade de soldados nas ruas. Porque a prisão mais eficiente é aquela que o indivíduo carrega dentro da própria cabeça. Tudo isso será compilado em um gigantesco Big Data. Forasteiros, dissidentes e cyberpunks serão suspeitos e olhados com desconfiança. Os indivíduos que insistirem em viver fora da normalidade serão tratados como uma ameaça à estabilidade coletiva. A individualidade será progressivamente substituída pela conformidade. Você poderá escolher entre milhares de produtos, milhões de músicas, bilhões de imagens, mas não poderá escolher livremente quem ser. E será essa grande contradição de 2049, uma sociedade aparentemente repleta de escolhas, mas com cada vez menos liberdade real. As cidades também terão mudado. Pequenas comunidades terão desaparecido ou sobrevivido apenas como curiosidades históricas. Problemas de abastecimento, energia, logística e degradação ambiental terão acelerado a concentração populacional. As pessoas estarão reunidas em megacidades. Os prédios serão gigantescos. Estruturas circulares de 90 andares, 300 apartamentos por andar. Dezenas de milhares de pessoas vivendo praticamente empilhadas. A cidade será eficiente, controlável, monitorável, politicamente correta e talvez absolutamente desumana. A arquitetura terá se transformado na representação física da sociedade. Milhares de indivíduos juntos, mas ninguém realmente livre. O dinheiro terá mudado. O dinheiro físico será uma lembrança distante. O dinheiro privado será tratado como uma ameaça. Bitcoin será proibido, não porque tenha desaparecido. Os nodes continuaram rodando e os mineradores continuaram fazendo seu trabalho, mas justamente porque nunca terá desaparecido completamente. O governo dirá que precisa combater lavagem de dinheiro, terrorismo, evasão fiscal, criminalidade, instabilidade financeira e desinformação. E por isso ele inventou algo perfeito para o controle, o dinheiro programável. Cada crédito poderá ser rastreado, cada transação poderá ser autorizada, cada conta poderá receber restrições. Seu comportamento poderá determinar o que você pode comprar e quando você pode comprar. Você não terá simplesmente dinheiro, terá uma permissão para gastar. E o cidadão que não obedecer poderá descobrir que sua carteira digital continua existindo, mas suas possibilidades diminuíram. O Estado oferecerá uma renda básica universal. Não será necessário trabalhar para sobreviver. Parece maravilhoso, mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Quem controla aquilo que você recebe? Uma sociedade que entrega ao indivíduo todos os meios materiais de sobrevivência pode simultaneamente adquirir um poder extraordinário sobre ele. A dependência substituirá a coerção. Não será necessário dizer faça isso ou morrerá. Bastará dizer faça isso ou seu crédito será reduzido. O experimento Universo 25 nunca foi sobre ratos. Os registros do passado também desaparecerão. Livros físicos serão raros e a maioria proibidos. Documentos antigos terão sido digitalizados, mas só os que interessavam aos donos do mundo. Arquivos serão armazenados em plataformas controladas por instituições cada dia mais simbióticas com governos. E aquilo que não estiver digitalizado simplesmente deixará de existir para a grande maioria das pessoas. Essa é mais uma das grandes vulnerabilidades de 2049. Quando toda a memória humana depende de sistemas digitais, quem controla os sistemas controla a memória.
E como diria Orwell, quem controla o passado, controla o futuro. Uma alteração de banco de dados poderá apagar uma pessoa. Uma autorização poderá modificar uma história. Um algoritmo poderá esconder um acontecimento. E uma geração inteira poderá crescer acreditando que determinadas ideias jamais existiram. As crianças serão educadas pelo sistema desde muito cedo. A escola obrigatória em período integral começará aos 2 anos de idade. A educação será também socialização, classificação, monitoramento, formatação. Desde os primeiros anos, o Estado poderá conhecer habilidades, dificuldades, comportamentos e tendências. E os pais terão cada vez menos influência sobre aquilo que os próprios filhos aprendem. A família será progressivamente substituída pela instituição. E os homens? Talvez 2049 seja lembrado como o período que a sociedade finalmente decidiu que a masculinidade era um problema biológico a ser administrado e combatido. Homens receberão compulsoriamente inibidores de testosterona desde a pré-adolescência. A justificativa será científica: reduzir violência, reduzir agressividade, criminalidade, produzir uma sociedade mais segura. Mas uma civilização que precisa neutralizar biologicamente seus próprios homens talvez esteja confessando alguma coisa sobre a maneira como passou a enxergar a natureza humana. A pergunta não será mais como educamos homens melhores, será como tornamos os homens menos perigosos para o sistema, e essas duas perguntas são completamente diferentes. Religiões também terão desaparecido. Primeiro, algumas serão taxadas de intolerantes. Depois, instituições religiosas serão reguladas. Depois, determinadas manifestações serão proibidas. Finalmente, a religião será apresentada como uma superstição perigosa de uma época primitiva. O Estado ocupará o espaço deixado vazio. Não haverá mais Deus, mas haverá doutrina. Não haverá mais pecado, mas haverá infração. Não haverá mais confissão, mas haverá monitoramento. Não haverá mais sacerdote, mas haverá algoritmo. E talvez o Estado se torne aquilo que toda religião totalitária deseja ser: uma autoridade que pretende conhecer não apenas seus atos, mas sua consciência. Chegamos aqui numa das advertências mais antigas da civilização ocidental. No Evangelho de João, existe uma passagem que diz: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Talvez essa frase continue sendo relevante porque toda sociedade que acredita possuir a verdade absoluta acaba encontrando inimigos. O problema não começa quando alguém discorda. Ele começa quando o sistema decide que discordar é uma doença. Pode ser ainda que exista uma esperança. Sempre existiram dissidentes. Indivíduos que disseram não. Pessoas que esconderam livros, guardaram moedas, preservaram arquivos, recusaram slogan, escreveram em papel, ensinaram seus filhos em segredo. Mantiveram viva uma ideia quando todo o restante da sociedade dizia que aquela ideia estava morta, ou que sequer tinha existido. Talvez em 2049 ainda exista alguém lendo esse texto. Talvez você seja essa pessoa. Se for, lembre-se, esse texto foi escrito em 2026, quando ainda haviam pessoas que podiam escrever quase livremente, quando ainda existiam arquivos físicos, quando era possível possuir dinheiro que o Estado não controlava totalmente, quando ainda havia pequenas comunidades, quando ainda havia famílias tentando criar seus filhos fora da Matrix, quando ainda era minimamente possível discordar, e quando a palavra liberdade ainda não precisava de autorização para ser utilizada. Se você estiver lendo isso em 2049, eu não sei se acertei. Talvez o futuro tenha sido muito melhor, ou muito pior. Mas se eu tiver acertado apenas uma parte, não permita que esse texto seja apenas uma previsão, faça dele um aviso. Porque as sociedades não perdem a liberdade em um único dia. Elas a entregam aos poucos, com uma pequena concessão, uma pequena vigilância, censura, dependência, uma pequena exceção. Até um dia alguém olha e pergunta: quando foi que isso aconteceu? E ninguém consegue responder. Bem-vindo a 2049. Eu espero sinceramente que eu esteja absolutamente errado. Muito obrigado por sua audiência.